Antes de desvendarmos mais esse mistério com Hercule Poirot, já se inscreve no canal. Aqui cada episódio é uma nova pista, cada história um enigma a ser resolvido. E você faz parte dessa investigação. Agora vamos ao caso de hoje. Há quanto tempo uma mentira pode sobreviver antes de ser desenterrada? E se a verdade, sufocada pelo peso das aparências e dos julgamentos precipitados, estiver escondida, não entre provas, mas na memória distorcida de quem viu, amou e calou? A resposta para Hercule Poirot sempre esteve no detalhe esquecido, na palavra mal colocada, no gesto reprimido. Não era o tempo o inimigo da verdade, eram os sentimentos. E foi exatamente isso que ele encontrou naquele caso, enterrado há mais de 16 anos. Uma trama onde o amor foi o móvel do silêncio e o silêncio, a punição de uma inocente. Era um daqueles dias opacos de primavera em Londres, quando o sol hesita antes de se revelar. O detetive belga, já aposentado de investigações oficiais, acomodava-se na poltrona com uma xícara de chocolate quente, quando uma batida na porta alterou o curso de sua tranquilidade. A jovem que entrou parecia deslocada do tempo, cabelos presos com precisão, olhos carregados de uma urgência antiga. Ela disse se chamar Clara. Mas, poucos minutos depois, revelou seu verdadeiro nome, Caroline, uma escolha feita para esquecer um passado que a perseguiu mesmo em outro continente. Ela havia sido enviada ainda criança para viver no Canadá, sob os cuidados de um tio severo e de uma tia quase ausente. Lá, cresceu com outro nome, outra história e, por um tempo, outra verdade. Só ao atingir a idade adulta, descobriu o peso do sobrenome que nunca usou. Sua mãe, também chamada Caroline, havia sido condenada pelo assassinato do marido, o pintor de renome Elias. Julgada, sentenciada e morta na prisão, ela deixou uma única herança à filha. Uma carta com palavras de dor e de negação. Nela, jurava inocência. Se minha mãe mentisse para o mundo inteiro, não mentiria para mim, disse a jovem, segurando o envelope com mãos firmes. Poirot a ouviu em silêncio. Observava não o que ela dizia, mas o modo como dizia. E então perguntou: Mademoiselle, você está disposta a aceitar a verdade, mesmo que ela não seja a que você quer ouvir? Sim, respondeu sem hesitação. Prefiro a dor da verdade à dúvida eterna. E foi assim que o caso começou. Um crime sem solução verdadeira, com provas moldadas pelo preconceito e testemunhos envenenados por sentimentos ambíguos. Elias havia morrido envenenado com uma substância rara, coniína, extraída da cicuta, encontrada no laboratório de um dos vizinhos e estudiosos locais. Sua esposa, Caroline, foi acusada com base em impressões digitais, em atitudes anteriores e, principalmente, em sua aparente apatia durante o julgamento. Mas o que chamou a atenção de Poirot não foram os fatos óbvios, e sim os silêncios, a ausência de uma defesa veemente. O passado de Caroline com sua meia-irmã Angela, marcada por um acidente trágico ainda na infância. As relações conflituosas com o marido, um homem sedutor e emocionalmente cruel. A presença de uma amante mais jovem, Elsa, que não escondia suas intenções. E mais curioso ainda, a tranquilidade com que Caroline aceitou seu destino. Poirot conhecia bem o comportamento humano. Sabia que as pessoas nem sempre agem como a lógica espera. Mas também sabia que certos padrões emocionais revelam verdades escondidas. Era como montar um quebra-cabeça com peças deformadas.
Algumas se encaixavam apenas se vistas de um ângulo inusitado. Foi ao revisar os arquivos do julgamento e os depoimentos da época que Poirot conheceu os 5 personagens centrais, aqueles que haviam estado na casa nos dias que antecederam a morte de Elias. Cada um com uma história própria, cada um com uma versão diferente dos acontecimentos. Ele os batizou com um toque de ironia infantil de Os 5 Porquinhos. O primeiro era Philip, um banqueiro sofisticado e velho amigo de Elias. Tinha por Caroline um desprezo que escondia algo mais profundo, talvez ciúmes, talvez orgulho ferido. O segundo, seu irmão, Meredith, era um estudioso de plantas venenosas e possuía o laboratório de onde a substância letal havia saído. O terceiro, Elsa, a jovem amante de Elias, agora casada com um nobre. O quarto, Cecília, a governanta que dedicou sua vida a proteger a casa e a imagem da senhora Caroline. E o quinto, Angela, a meia-irmã mais nova, desfigurada por um acidente na infância, carregando culpas silenciosas e memórias imprecisas. Cada um deles possuía um pedaço da história. Nenhum isoladamente parecia ter motivação suficiente. Mas todos estavam envolvidos emocionalmente com os protagonistas do drama, Caroline, Elias e Elsa. E o que Poirot sabia desde o início é que emoções não são coadjuvantes em crimes passionais. Elas são a cena principal. O desafio, porém, era maior do que simplesmente descobrir quem fez isso. Era entender por que Caroline permaneceu em silêncio. Por que nunca gritou sua inocência? Por que deixou a filha crescer sem conhecer a mãe verdadeira? E por que, mesmo sabendo da própria inocência, se era o caso, escolheu o caminho do martírio em vez do confronto? Poirot, mesmo com sua mente lógica, reconhecia: há crimes que nascem da razão e há crimes que germinam no solo fértil do sentimento. E, nesse caso, tudo apontava para uma verdade emocional, não jurídica. Assim, com suas famosas pequenas células cinzentas em atividade, ele começou a reconstruir não a cronologia dos fatos, mas os mapas emocionais de cada personagem. Começou a entrevistar os porquinhos, um a um, escutando memórias distorcidas, versões truncadas, verdades pessoais. E cada depoimento o levava não a uma conclusão, mas a uma nova pergunta. Pois a verdade, nesse caso, não estava no laboratório. Estava nos olhos, nos gestos, na culpa escondida. E é exatamente essa jornada, de memórias cruzadas, segredos enterrados e uma busca por redenção, que você vai acompanhar a seguir. Hercule Poirot está prestes a descobrir que, às vezes, o maior dos crimes não é tirar uma vida, mas deixar uma verdade morrer no silêncio. A partir do momento em que Hercule Poirot aceitou o desafio proposto por Caroline, a jovem filha da mulher condenada, ele sabia que não enfrentaria apenas um mistério judicial. Enfrentaria, sobretudo, um enigma moral. Por que alguém escolheria carregar a culpa de um crime que talvez não tenha cometido? Essa questão o guiou ao longo das entrevistas com os 5 indivíduos que estiveram presentes nos dias que antecederam a morte do pintor Elias. E à medida que ele ouvia suas versões, um padrão começou a emergir. A figura de Caroline, a mulher acusada, era sempre retratada como silenciosa, resignada e, acima de tudo, alguém que havia aceitado seu destino sem tentar revertê-lo. Isso, por si só, já era um dado notável. A morte de Elias ocorreu no verão de 1922, numa propriedade isolada, onde o artista costumava se recolher para pintar longe dos centros urbanos. Ele estava envolvido emocionalmente com Elsa,
uma jovem que havia posado para seu novo retrato. Caroline, sua esposa, estava ciente do caso e, de acordo com relatos de todos os presentes, comportava-se com um controle emocional quase antinatural diante da traição. Philip, um dos mais antigos amigos de Elias, afirmou com convicção que Caroline havia ameaçado o marido. Segundo ele, ela teria dito algo como: "Prefiro vê-lo morto a vê-lo com outra mulher." Uma frase grave, mas que, mesmo assim, pode ter sido fruto de raiva momentânea, como tantas que surgem em discussões conjugais. Nenhuma outra ação foi testemunhada após essa suposta declaração. Meredith, irmão de Philip e responsável por um laboratório de ervas medicinais próximo à casa, relatou que uma de suas fórmulas, contendo coniina, um veneno extraído da cicuta, havia desaparecido dias antes da morte. A substância foi posteriormente identificada no corpo de Elias. Caroline, em seu julgamento, admitiu ter pegado o frasco, mas nunca conseguiu explicar como ele foi esvaziado. Ela declarou que pensou em usá-lo contra si mesma em um momento de desespero, mas desistiu. Aqui está o primeiro ponto crucial. Caroline nunca negou ter tido acesso ao veneno, mas também nunca tentou construir uma defesa eficaz. Ela não contratou investigadores independentes, não expôs contradições nos depoimentos alheios e não apelou com força às emoções do júri. Mesmo após a condenação, não redigiu nenhuma carta de protesto às autoridades, apenas uma carta destinada à filha, jurando inocência, mas sem indicar um culpado alternativo. Para Hercule Poirot, esse comportamento revelava mais do que culpa, revelava sacrifício. E esse sacrifício tinha nome: Angela. Angela, a meia-irmã mais jovem de Caroline, foi vítima de um acidente grave ainda na infância. Um peso de papel arremessado num momento de fúria deixou-a com uma cicatriz permanente no rosto e visão comprometida em um dos olhos. Caroline viveu com essa culpa silenciosa durante toda a vida, mesmo após o perdão explícito da irmã. Esse passado de tragédia doméstica pairava sobre ela como uma sombra inapagável e possivelmente influenciou sua decisão de assumir uma nova culpa, ainda mais severa. Durante sua entrevista com Poirot, Angela relatou que, na manhã do assassinato, esteve na cozinha, próxima ao refrigerador de onde Caroline teria retirado a cerveja que levou até Elias. Angela também era conhecida por pregar pequenas peças em Elias. Em uma ocasião, colocou lesmas em sua cama. Seu relacionamento com o cunhado era, segundo todos, tenso. Na noite anterior ao crime, houve uma discussão acalorada entre os dois. Cecília, a governanta, relatou que Caroline parecia nervosa, mas não agressiva. Quando encontraram o corpo de Elias no jardim, ela estava pálida, em choque, mas não desesperada. Pediu com firmeza que chamassem um médico, ainda acreditando que o marido pudesse estar vivo. Só após a confirmação da morte é que ela se recolheu em silêncio. Outra peça essencial surgiu da própria observação de Poirot. Caroline, ao encontrar o frasco de cerveja, limpou-o cuidadosamente e pressionou as digitais de Elias sobre ele. Isso foi interpretado no julgamento como tentativa de forjar um suicídio. Mas, para Poirot, esse gesto foi a chave. Ela estava, na verdade, tentando proteger alguém, e a única pessoa que faria sentido nesse contexto era Angela. Caroline acreditava que a irmã, ainda jovem e emocionalmente instável, tivesse envenenado o marido por impulso. Talvez Angela estivesse tentando assustá-lo com uma dose leve de valeriana, mas tenha se confundido e usado coniina. Ou, mais provável, Caroline apenas supôs isso, ao ver a irmã no local errado,
no momento errado, com uma expressão de culpa. Ao tomar para si a responsabilidade, Caroline não apenas poupava Angela de um julgamento, mas também se redimia pelo passado. Se em sua juventude ferira a irmã acidentalmente, agora, na maturidade, poderia salvar sua vida de forma consciente. Era uma forma distorcida de justiça pessoal. Essa hipótese se fortaleceu com o conteúdo da carta final, escrita por Caroline, na prisão. Ela dizia de maneira serena que finalmente estava em paz, que compreendia seu destino como uma forma de equilíbrio e que a única coisa que desejava era que Angela seguisse com a vida, livre, forte e feliz. Hercule Poirot enxergou nesse gesto um tipo raro de coragem, o tipo que escolhe sofrer calado, não por covardia, mas por amor incondicional. Caroline não apenas carregou a culpa, ela abraçou o sacrifício como uma forma de expiação. Esse sacrifício, no entanto, custou mais do que a própria liberdade. Custou à filha a imagem da mãe. Custou a verdade. E, possivelmente, permitiu que o verdadeiro culpado permanecesse escondido, envolto na névoa das aparências. Para Poirot, entender esse movimento emocional foi essencial para avançar. O crime de Elias não poderia ser resolvido apenas com provas técnicas. Precisava ser reconstruído através dos sentimentos que moldaram o comportamento de todos os envolvidos. E o primeiro desses sentimentos era esse: a culpa que Caroline carregou em silêncio e o sacrifício que ela escolheu fazer, não por remorso pelo assassinato, mas por um amor antigo e irredutível à sua irmã. O segundo estágio da investigação conduzida por Hercule Poirot não dependia de novas evidências físicas, nem de documentos esquecidos. O que ele buscava agora era mais sutil e também mais traiçoeiro: a memória. Ao revisitar um crime ocorrido há mais de 16 anos, o detetive belga sabia que não enfrentaria apenas o desgaste natural do tempo, mas a maleabilidade das lembranças. Pois lembrar não é reviver, é reinterpretar. A memória humana não é um registro confiável e fixo. Ela é frágil, moldada por emoções, traumas, arrependimentos e, acima de tudo, pelo que cada indivíduo quer acreditar que aconteceu. Foi com isso em mente que Poirot decidiu interrogar cada um dos 5 envolvidos diretamente com o caso. Ele não buscava apenas o conteúdo das palavras, mas as hesitações, os silêncios, os lapsos. Em cada depoimento havia uma chave escondida para a verdade. Não a verdade judicial, mas a verdade emocional dos fatos. O primeiro a ser ouvido nesse ciclo foi Philip, o banqueiro e amigo de longa data de Elias. Seu relato era categórico. Caroline, segundo ele, tinha ciúmes patológicos, era emocionalmente instável e, dias antes da morte de Elias, o ameaçara de morte. Essa afirmação, repetida com convicção, parecia estar gravada na mente de Philip como um dogma. Mas, quando Poirot começou a explorar os detalhes daquela conversa, encontrou inconsistências. Philip não estava presente no momento da suposta ameaça. Ele a teria escutado de Meredith, que também não testemunhou diretamente. Essa cadeia de memórias indiretas indicava um fenômeno comum: a construção de verdades coletivas baseadas em rumores, suposições ou impressões reforçadas pelo tempo. A certeza de Philip era, na prática, uma repetição de algo que ele acreditava ter acontecido, mas que não presenciou. E mais curioso, seu relato parecia refletir não apenas uma lembrança factual, mas um julgamento pessoal contra Caroline, sustentado por emoções antigas. Meredith, o irmão de Philip, apresentou uma narrativa diferente. Ele descreveu Caroline como reservada, até mesmo gentil.
Recordou uma conversa com Elias no jardim no dia anterior à tragédia, em que o pintor declarou estar decidido a deixar a esposa. Segundo Meredith, Caroline ouviu essa decisão com frieza, mas também com uma aceitação quase sobrenatural. Poirot não deixou de notar como essa versão destoava da de Philip. Em vez de uma mulher agressiva e descontrolada, surgia aqui a imagem de alguém resignado, talvez até emocionalmente derrotado. Mais uma vez, a memória se mostrava seletiva, filtrada pelas experiências de quem a contava. O depoimento de Elsa, agora Lady Devington, adicionou outro ponto de vista. Ela se recordava de Caroline se aproximando de Elias com um copo de cerveja e afirmou ter percebido algo estranho em seu olhar. Falou de um silêncio denso, de um ar carregado, como se Caroline estivesse contendo algo terrível. Mas, ao ser questionada sobre os detalhes do momento exato em que a bebida foi entregue, Elsa hesitou. Não sabia com precisão de onde Caroline viera, nem quanto tempo ficou ali. O gesto da cerveja poderia ter sido corriqueiro, mas seu olhar, já contaminado por rivalidade, reinterpretava o momento como sinistro. A memória de Elsa parecia contaminada pela narrativa que ela própria criou sobre Caroline, a esposa traída, amarga, ressentida, capaz de tudo. Era o retrato conveniente da inimiga e funcionava perfeitamente para justificar sua própria posição como a mulher que deveria ter sido escolhida por Elias. Cecília, a governanta, trouxe outro tom. Seus relatos foram mais detalhados, mas também marcados por uma lealdade inquestionável a Caroline. Lembrava de uma manhã silenciosa, de uma casa carregada de tensão, mas negava qualquer atitude suspeita por parte da patroa. Seu apego à memória positiva de Caroline era tão forte quanto a repulsa de Philip. E nesse extremo oposto também havia o risco da distorção. Poirot compreendeu então que cada personagem não apenas lembrava os fatos de maneira diferente, eles os reconstruíam emocionalmente com base em seus vínculos e julgamentos pessoais. O tempo não apagava tudo, mas alterava a forma como cada lembrança era moldada e preservada. A entrevista com Angela, meia-irmã de Caroline, foi a mais reveladora. Ela confessou se lembrar de ter estado próxima ao refrigerador, onde as bebidas eram armazenadas naquela manhã. Ela admitiu ter tido um confronto com Elias no dia anterior e confessou que, durante a infância, odiava a maneira como seu cunhado mandava nela. Porém, quando tentou descrever o que viu ou ouviu naquele dia específico, sua memória se fragmentava. Angela se lembrava da expressão de Caroline ao vê-la na cozinha, surpresa e preocupação. Lembrava de ter nadado naquela manhã, mas não tinha certeza se havia entrado pela porta da frente ou pelos fundos. Não sabia dizer o que estava procurando na geladeira e muito menos conseguia confirmar se havia visto o frasco de cerveja com seus próprios olhos. Poirot entendeu que Angela poderia ter informações cruciais, mas elas estavam soterradas sob camadas de emoção mal resolvida. E talvez, mais importante, Caroline, ao vê-la naquela situação ambígua, pode ter construído sua própria versão da verdade, concluindo que a irmã era culpada e, assim, decidindo protegê-la a qualquer custo. A verdade, portanto, não era um ponto fixo, mas um mapa de interpretações. O detetive passou a montar um quadro com todas as versões justapostas, observando as zonas de sobreposição e as contradições. Descobriu que certos detalhes estavam presentes em todos os relatos, como o fato de Elias não ter almoçado naquele dia, de estar no jardim pintando até o fim, de ter tomado a cerveja de um só gole.
Mas, nos momentos cruciais, cada lembrança parecia sugerir um crime diferente. Foi quando Poirot pronunciou sua frase mais famosa durante o caso. O curioso, mademoiselle, não é que todos mentiram, é que todos lembraram errado, inclusive a própria vítima, antes de morrer. Com isso, Poirot reformulou sua abordagem. Em vez de buscar o culpado nas evidências, buscaria nas incoerências. A verdade, naquele caso, estava escondida não naquilo que foi dito com certeza, mas no que foi esquecido com descuido. Ao compreender o papel da memória na construção das versões do crime, Hercule Poirot deu um passo decisivo em sua jornada. Desmascarar não apenas quem matou Elias, mas por que a verdade havia sido enterrada sob camadas de lembranças confusas. E era exatamente sobre isso que o próximo elemento o levaria a refletir. Como o ciúme, esse sentimento tão humano quanto perigoso, pode se infiltrar nas ações e moldar as intenções de quem, por amor ou orgulho, decide agir. A investigação de Hercule Poirot avançava para um ponto crítico. Tendo entendido como a memória distorcida alterava a percepção dos trajes, o detetive agora se concentrou em um fator emocional que, em muitos casos, é mais letal do que qualquer veneno: o ciúme. Ao revisar as entrevistas colhidas e os relatos históricos do caso, Poirot percebeu que o assassinato de Elias não foi motivado apenas por um ato impulsivo, mas por uma teia densa de rivalidades interpessoais. Cada personagem envolvido parecia disputar algo, seja amor, atenção, prestígio ou domínio emocional. E essas disputas não eram necessariamente óbvias. Algumas eram visíveis, outras apenas sussurradas nos gestos e entrelinhas. A mais evidente das rivalidades era entre Caroline e Elsa, a esposa e a amante. Uma relação marcada por uma tensão latente, onde o afeto de Elias funcionava como território de conquista. Elsa, jovem, determinada e ciente de sua beleza, não escondia que queria Elias para si. Dizia abertamente que ele planejava se divorciar e que tomaria o lugar de Caroline na casa e na vida dele. Caroline, por sua vez, não reagia com ataques verbais ou confrontos diretos. Sua forma de resistir era o silêncio, um silêncio carregado de amargura que corroía lentamente sua dignidade. Ela não queria apenas manter o marido, queria preservar aquilo que acreditava ter construído com ele: uma história, uma família, um nome. Esse embate entre as duas mulheres não era apenas amoroso, era uma luta por identidade. Elsa queria provar que podia substituir Caroline em todos os sentidos, enquanto Caroline tentava manter sua posição sem se rebaixar à lógica da disputa. Mas, para os que conviviam com ambas, era impossível ignorar o clima de antagonismo crescente. No entanto, o ciúme não era exclusividade das mulheres. Philip, por exemplo, embora declarasse desprezo por Caroline, demonstrava um rancor que ia além da crítica. Quando Poirot mencionou o envolvimento emocional passado entre ele e Caroline, Philip não negou. Disse apenas que fora descartado por ela e que nunca perdoou sua escolha por Elias. A rejeição que sofrera havia se transformado em desdém público, mas por trás disso havia ressentimento acumulado. Poirot, com sua sensibilidade aguda, percebeu que o ciúme de Philip não era apenas por ter sido preterido, era também profissional e simbólico. Elias, um artista boêmio e instável, tornara-se uma figura admirada. Caroline, ao escolhê-lo, apostara em algo mais arriscado, porém mais intenso. Philip, o homem seguro e convencional, representava a estabilidade, mas não o brilho.
e essa inferioridade emocional persistia nele como uma ferida aberta. A situação de Meredith, por outro lado, era mais contida. Ele nunca declarou sentimentos amorosos por Caroline, mas havia uma afeição visível. Quando falava dela, suas palavras eram medidas, mas carregadas de respeito. Dizia que ela era firme, inteligente e forte demais para o mundo ao seu redor. O fato de Elias ter maltratado Caroline ao longo do casamento incomodava Meredith, ainda que ele jamais o admitisse diretamente. Esse desconforto silencioso também era uma forma de ciúmes, não pelo amor de Caroline, mas pela posição que ela ocupava na mente de Meredith. Para ele, ela simbolizava algo idealizado que foi injustamente corrompido por um homem que não a valorizava. A figura de Elias, portanto, tornava-se rival até para quem não desejava Caroline romanticamente. Angela, por sua vez, representava o tipo mais complexo de rivalidade, a familiar. Desde o acidente na infância, em que foi ferida por Caroline, num momento de fúria, carregava uma relação ambígua com a irmã. Admiração e ressentimento coexistiam em sua memória. Caroline havia sido sua protetora, mas também a responsável por sua cicatriz. E isso, mesmo não sendo verbalizado, estabelecia uma dinâmica de dívida emocional entre as duas. Angela nunca assumiu, mas havia em sua conduta uma necessidade de aprovação. Talvez por isso tenha desenvolvido uma aversão intensa a Elias. Ele, ao tentar enviá-la a um internato, impôs uma separação entre as irmãs. Caroline tentou defender Angela, mas foi derrotada. Essa frustração, para Angela, era uma repetição simbólica do trauma da infância. Perder o afeto da irmã para uma nova autoridade. Esse tipo de rivalidade familiar é muitas vezes ignorado em investigações criminais, mas para Poirot era essencial. Quando alguém sente que está prestes a ser substituído, mesmo dentro de sua própria família, pode reagir com comportamentos extremos, mesmo que não totalmente conscientes. Cecília, a governanta, era a única que parecia fora desse círculo de rivalidades diretas. No entanto, Poirot percebeu que ela também disputava um papel, o de voz da moralidade. Sua fidelidade a Caroline não era apenas devoção, mas também uma maneira de afirmar sua visão do certo e do errado. Elsa, para ela, era a decadência, Philip, a arrogância, Elias, o caos. Defender Caroline era, de certa forma, proteger uma ordem que ela acreditava justa. Assim, cada personagem envolvido não apenas desempenhava um papel dentro do caso, mas também carregava uma tensão interna que os colocava em oposição a outros. O assassinato de Elias, portanto, não ocorreu num vácuo. Foi o resultado de um ambiente saturado de disputas silenciosas, pequenas guerras emocionais e competições não declaradas. Poirot percebeu que essa rede de rivalidades criava um cenário propício para o crime. O veneno usado não era apenas a coniína, era o veneno dos sentimentos guardados, da inveja não dita, do amor não correspondido, da frustração crônica. Mais do que isso, a rivalidade entre Caroline e Elsa havia cegado os demais para as outras tensões ao redor. Todos olhavam para o triângulo amoroso como a única explicação possível, ignorando os conflitos secundários que, somados, podiam ser tão destrutivos quanto. Foi com isso em mente que Poirot traçou sua próxima etapa: compreender como o desejo de controle e a manipulação emocional haviam influenciado os fatos. Pois em uma casa onde todos disputavam algo, era necessário perguntar quem estava disposto a manipular os demais para vencer e quem, entre eles, sabia esconder isso melhor.
Com as rivalidades expostas e o ciúme revelado, Hercule Poirot sabia que ainda faltava uma peça importante para entender a totalidade do crime: a influência. Quem controlava quem naquela casa? E, mais importante, quem usava os sentimentos alheios como ferramenta para alcançar seus objetivos? Manipular não exige força física. Muitas vezes, a mais poderosa forma de controle se manifesta por meio de palavras sutis, gestos calculados e omissões estratégicas. Era isso que Poirot buscava agora: os jogos invisíveis de poder que aconteciam sob a superfície de uma convivência aparentemente pacífica. A figura central nesse novo eixo de análise era Elsa. Jovem, articulada e socialmente habilidosa, ela tinha pleno conhecimento do efeito que causava. Não se tratava apenas de beleza, era o modo como se colocava nas conversas, como ocupava os espaços, como reagia às provocações, sem perder o controle. Essa compostura disfarçada de fragilidade era, aos olhos de Poirot, um instrumento deliberado de influência. Durante seu depoimento, Elsa mencionou diversas vezes que Elias estava inteiramente apaixonado por ela. Usava expressões como "ele faria tudo por mim" e "tínhamos planos reais". No entanto, ao ser confrontada com a carta de Elias, que ainda expressava dúvida quanto ao futuro, sua reação foi contida, quase como se já esperasse que algo pudesse contradizê-la. Foi essa frieza que chamou a atenção de Poirot. Elsa parecia moldar os acontecimentos ao seu favor, até mesmo anos depois. Ela não chorava, não gritava, não se mostrava abalada. E isso, para o detetive, era sinal de que sua narrativa estava cuidadosamente construída, não apenas lembrada. Mas ela não foi a única a exercer domínio nos bastidores. Philip, com seu jeito ríspido e convicções inflexíveis, também manipulava, mas de maneira distinta. Ele usava a força de sua opinião como uma arma, fazia declarações definitivas, impunha seus julgamentos e reduzia qualquer contradição a algo irrelevante. Seu poder não estava em convencer pela lógica, mas em sufocar o debate. No julgamento, por exemplo, seu testemunho foi um dos mais citados, não porque tivesse presenciado algo crucial, mas porque sua maneira de narrar os fatos soava como verdade absoluta. A forma como descreveu Caroline como instável influenciou o júri de forma decisiva. Mesmo sem provas concretas, sua autoridade social pesou, e isso é, por definição, manipulação por reputação. Meredith, embora menos expressivo, também tinha seus métodos. Ele não impunha verdades, mas escondia dúvidas. O fato de saber que sua cicuta havia sido acessada e, mesmo assim, não ter alertado as autoridades de imediato o tornava um agente passivo do caos. Seu silêncio foi uma escolha, e escolhas silenciosas também manipulam resultados. Ele também evitava emitir julgamentos diretos sobre Caroline ou Elias. Essa neutralidade, embora parecesse prudência, podia ser vista como uma estratégia para não se comprometer, mantendo-se próximo de todos sem atrair críticas. A ausência de posicionamento claro era, no fundo, uma forma de preservar sua própria imagem, mais uma face sutil do controle. Cecília, a governanta, exercia uma forma distinta de autoridade, a moral. Ao se posicionar como guardiã da integridade doméstica, ela influenciava o comportamento de todos à sua volta. Seu julgamento sobre Elsa, por exemplo, era duro e inflexível. E embora sua lealdade a Caroline fosse admirável, Poirot percebeu que sua visão também era moldada por valores próprios e não necessariamente pelos fatos. Em muitos momentos,
Cecília agia como se soubesse exatamente quem era culpado, mesmo sem apresentar justificativas objetivas. Seu discurso, permeado por termos como honra, respeito e decência, guiava as percepções de outros personagens, inclusive da jovem Angela. E era sobre Angela que Poirot tinha as observações mais delicadas. A meia-irmã de Caroline, marcada pelo trauma da infância, parecia ser ao mesmo tempo manipuladora e manipulada. Embora aparentasse fragilidade emocional, havia momentos em que sua postura revelava inteligência estratégica. Sabia quando usar sua história para obter compaixão e quando recuar para não atrair atenção. Foi Angela quem mencionou, de maneira quase casual, ter sido vista por Caroline perto do refrigerador na manhã do crime. Disse isso como quem lembra de um detalhe irrelevante, mas para Poirot foi uma revelação crucial. Se Caroline realmente acreditava que a irmã tinha acesso ao local onde a cerveja foi guardada, então sua tentativa de limpar impressões digitais fazia ainda mais sentido, não como disfarce de culpa, mas como um ato de proteção. E esse gesto, por si só, era a inversão mais comovente da manipulação. Caroline, que poderia ter se defendido com vigor, escolheu assumir o papel de culpada, não por medo, mas por lealdade. Para ela, manter a irmã a salvo era mais importante do que manter a própria reputação. Esse sacrifício, analisado anteriormente, ganhou agora uma nova camada. Caroline não apenas se calou, ela entregou o controle de sua narrativa aos outros. Permitiu que todos a interpretassem como quisessem, contanto que Angela não fosse prejudicada. Abriu mão de toda a defesa para preservar o futuro da irmã. Isso, nas palavras de Poirot, era a mais radical das manipulações, transformar o próprio silêncio em escudo para outra pessoa. Ao entender essas dinâmicas, Poirot começou a montar um retrato emocional do crime. Em vez de uma sequência de ações racionais, o assassinato de Elias revelava um campo de batalha silencioso, onde o poder era disputado com olhares, palavras omitidas e decisões estratégicas. Não havia um único manipulador. Todos, em maior ou menor grau, influenciaram o ambiente ao redor. E esse ambiente, saturado de tensões, tornou possível um crime em que ninguém tocou no veneno por acaso. Poirot concluiu que o verdadeiro culpado era alguém que soube observar, esperar e agir no momento certo, tirando proveito das emoções conflitantes dos outros. E mais do que isso, alguém que usou o próprio caos emocional da casa como disfarce para um ato premeditado. O próximo passo seria entender como a psicologia do crime, a lógica por trás da intenção, poderia revelar a identidade de quem planejou cada movimento como em um jogo de xadrez. À medida que Hercule Poirot avançava em sua análise dos acontecimentos, percebia que a resolução do assassinato não dependia de provas concretas negligenciadas, mas da compreensão profunda do comportamento humano. A chave para decifrar o mistério não estava no frasco de veneno ou na tigela de cerveja, mas nas motivações ocultas, nas tensões internas e nas escolhas feitas sob extrema pressão emocional. Com sua abordagem meticulosa e sensível, Poirot concentrou-se agora na lógica emocional que poderia levar alguém ao assassinato. O crime não foi cometido por impulso puro, mas tampouco seguiu um plano friamente calculado desde o início. Ele nasceu de uma convergência de sentimentos intensos: desejo, frustração, medo e rejeição. E todos esses ingredientes, reunidos em um ambiente carregado, criaram um cenário propício para um desfecho fatal.
O primeiro ponto de análise envolvia o estado emocional de Elias, a vítima. Pintor consagrado, temperamental e obcecado por sua arte, Elias não era alguém fácil de lidar. Para muitos, ele era brilhante. Para os que conviviam com ele, era também cruel em sua sinceridade e imprevisível em suas decisões. Não escondia seus casos extraconjugais, nem demonstrava sensibilidade pelas pessoas ao seu redor. Ao se apaixonar por Elsa, o comportamento se repetiu. Ignorou os sentimentos da esposa, envolveu a amante em promessas dúbias e manteve os dois mundos colidindo dentro da mesma casa. Essa postura imprudente não gerou apenas sofrimento, criou uma bomba emocional prestes a explodir. Elias acreditava que podia conduzir os acontecimentos como conduzia seus pincéis, com controle absoluto. Contudo, o que ele não previu foi que suas atitudes criavam reações poderosas em quem se sentia descartado. Elsa, por exemplo, estava convencida de que teria um lugar definitivo na vida de Elias. Ela não era apenas uma musa temporária, se via como a próxima esposa. Suas palavras indicavam convicção total. Afirmava que viviam uma história de amor, que estavam prestes a construir uma vida juntos. Mas essas certezas ruíram no momento em que Elias deu sinais de recuo. Conforme relatado por Meredith, o artista teria dito que, após terminar o quadro, não veria mais Elsa. Para ela, isso significava traição emocional. A jovem que investira orgulho, autoestima e futuro nessa relação não suportava a ideia de ser descartada. Esse tipo de ruptura abrupta pode ser psicologicamente devastador, especialmente para alguém que baseava sua identidade no papel que assumiria como futura companheira de um homem famoso. Poirot reconheceu ali um perfil clássico de comportamento reativo. Quando uma pessoa se vê ameaçada de abandono e percebe que pode perder tudo, inclusive a imagem de si mesma construída em torno da relação, pode reagir com medidas extremas para preservar o que acredita ser seu. E, nesse caso, a reação veio disfarçada de normalidade. Elsa permaneceu na casa, continuou posando para o retrato, manteve sua postura impenetrável, mas por dentro o rompimento já havia ocorrido. Na manhã do crime, Elias estava absorvido em seu trabalho. Caroline levou a bebida até ele, como fazia rotineiramente. A presença de Elsa no mesmo espaço foi descrita por todos como tranquila. No entanto, Poirot sabia que o comportamento calmo, quando motivado por um desejo intenso de vingança, pode ser apenas uma máscara. Se Elsa ouviu Elias dizer que tudo acabaria ali, é possível que tenha agido de maneira calculada, mas emocionalmente impulsionada. O desejo de punir, aliado à humilhação de ter sido usada e descartada, pode ter conduzido sua mente a justificar o assassinato como uma forma de justiça pessoal. Essa hipótese se fortalece ao considerar o método utilizado. A conieína não é uma substância de ação imediata. Ela precisa ser administrada com precisão e paciência, o que indica algum nível de preparo. No entanto, não exige habilidades técnicas complexas. Qualquer pessoa com acesso ao frasco poderia utilizá-la, bastando uma oportunidade e motivação intensa. Mas Elsa não era a única cuja psicologia merecia atenção. Caroline, mesmo não tendo cometido o crime, tornou-se peça central na construção emocional do caso. Seu comportamento após a morte de Elias foi descrito como calmo, mas não indiferente. Ela reagiu com controle, pediu auxílio, não tentou fugir, nem esconder provas. No entanto, também não tentou se defender quando acusada. Poirot viu nisso mais do que resignação.
Ele entendeu que Caroline havia feito uma escolha, não de omissão, mas de substituição. Ao perceber que sua irmã, Angela, poderia ser culpada, Caroline assumiu que o silêncio seria sua forma de proteger quem amava. Isso não é raro em contextos onde a culpa moral pesa mais que a legal. O trauma antigo do acidente com Angela alimentava em Caroline um senso profundo de responsabilidade, e ela preferiu se sacrificar a permitir que a irmã fosse destruída. Essa decisão foi tomada não com base na lógica, mas em um código interno de justiça que Caroline carregava. O comportamento é típico de pessoas com histórico de culpa não resolvida. A necessidade de compensação transforma qualquer nova ameaça em uma chance de redimir-se. O crime de Elias, portanto, tornou-se para ela um símbolo de reparação. Ao investigar a personalidade dos demais envolvidos, Poirot traçou um mapa psicológico do ambiente na casa. Cada personagem vivia em conflito interno. Philip agia movido por frustrações mal digeridas. Seu desprezo por Caroline escondia um orgulho ferido. Meredith evitava o confronto, mas sua passividade o tornava cúmplice moral. Cecília assumia o papel de consciência moral da casa, influenciando julgamentos com sua rigidez. Angela oscilava entre arrependimento e confusão, presa ao medo de ter causado uma tragédia que talvez não tivesse provocado. Todos esses perfis contribuíram para a construção de um ambiente emocionalmente instável, onde a razão foi substituída por tensões ocultas e percepções distorcidas. O crime, então, não foi um evento isolado, mas o ápice de uma série de comportamentos negligenciados. Para Poirot, a solução do caso agora não dependia apenas de apontar o assassino, mas de compreender como a mente de cada personagem convergiu para um desfecho trágico. O assassinato de Elias foi o resultado de um colapso psicológico coletivo, mas o ato em si pertenceu a alguém que não suportou ser negado, abandonado e esquecido. A revelação final dependeria de juntar essas peças com precisão e, mais do que isso, de conduzir todos os envolvidos ao momento em que seriam obrigados a encarar não apenas os fatos, mas também suas verdades pessoais mais incômodas. Na próxima parte, Poirot reuniria todos os personagens no mesmo lugar onde o crime aconteceu, com o propósito de revelar a conclusão de sua análise e devolver à memória de Caroline o direito à justiça. A busca de Hercule Poirot pela verdade não era apenas uma investigação criminal, era uma jornada em direção à reabilitação da memória de uma mulher que havia sido condenada não apenas pelos tribunais, mas pelo silêncio coletivo daqueles que a rodeavam. Caroline não teve voz no próprio julgamento, e mesmo após sua morte, sua imagem permanecia manchada. O que Poirot queria restaurar não era só um veredicto, era a dignidade perdida. Para isso, ele sabia que precisava mais do que evidências. Precisava provocar um reencontro direto entre os envolvidos e a realidade. Por isso, convocou todos os personagens ainda vivos para uma reunião na casa onde tudo aconteceu, o mesmo local onde Elias fora envenenado. O retorno à propriedade despertou nos convidados uma mescla de inquietação e melancolia. Angela, agora adulta e bem-sucedida, evitava olhar para os objetos familiares. Meredith caminhava lentamente pelos corredores, como quem ouve passos do passado. Philip, sempre hostil, expressava impaciência. Elsa, impassível, observava a movimentação com olhos analíticos. Cecília, comedida como sempre, mantinha-se firme em seu papel de guardiã da moral. Foi nesse cenário carregado de simbolismo que Poirot tomou a palavra.
não para acusar diretamente, mas para narrar, como se estivesse recontando uma história antiga, peça por peça. Com seu tom pausado, conduziu os presentes por todos os eventos: o desaparecimento do veneno, os conflitos velados, os relatos fragmentados, os gestos ambíguos. Revelou então que Caroline não limpou a garrafa de cerveja para disfarçar sua culpa, mas para tentar forjar um suicídio. Ela acreditava que sua irmã, Angela, havia cometido o crime por engano, talvez numa tentativa impulsiva de machucar Elias ou assustá-lo, sem intenção real de matar. Essa revelação caiu como um peso sobre Angela. Ela, que sempre viveu atormentada por não ter conseguido salvar a irmã, agora entendia que Caroline havia assumido um fardo que talvez nem fosse dela. E mesmo que não tivesse cometido o assassinato, o simples fato de Caroline acreditar nisso já bastava para justificar sua atitude. Esse tipo de sacrifício só pode vir de um amor profundo, o amor que redime. Poirot então apresentou uma nova hipótese. E se Caroline estivesse errada? E se Angela não tivesse culpa alguma? Isso significaria que o verdadeiro culpado havia se aproveitado do cenário emocional para cometer o crime, deixando que a atmosfera de desconfiança e dor encobrisse sua responsabilidade. A partir desse ponto, Poirot revelou os detalhes finais que reconstituíam o plano. Elsa, ao ouvir Elias declarar que jamais deixaria Caroline, teria se sentido traída, rejeitada. Segundo Poirot, ela não suportou o pensamento de ser descartada depois de ter entregado sua juventude, seu orgulho e sua paixão. Naquela tarde, enquanto todos estavam distraídos, Elsa subiu ao quarto de Caroline, encontrou o frasco de veneno e, com uma pequena pipeta, transferiu o conteúdo para o copo que Elias beberia. O crime, então, não foi cometido em um momento de descontrole, mas com calma e intenção clara. Elsa quis punir Elias. Não por ódio, mas por desespero emocional. Para ela, aquilo era um adeus inaceitável, um golpe contra a identidade que construíra ao lado do artista. Quando confrontada por Poirot, Elsa não negou, mas tampouco confirmou. Disse apenas que o passado é uma prisão para os fracos e que não seria mantida refém de algo que todos queriam esquecer. Essa resposta, vaga e provocativa, não inocentava, mas também não acusava. Era um escudo típico de quem sabe que a justiça oficial já não podia alcançá-la. Mas para Poirot, justiça não era apenas uma questão legal. Era moral. Era devolver a Caroline aquilo que lhe fora tirado, o reconhecimento de sua inocência. Com o apoio de Angela, Cecília e até Meredith, Poirot organizou um novo dossiê sobre o caso, solicitando que o nome de Caroline fosse oficialmente reabilitado. O processo levaria tempo, mas agora contava com provas circunstanciais, testemunhos reavaliados e o peso moral de um detetive respeitado internacionalmente. Philip, que sempre acusou Caroline com veemência, permaneceu calado durante a reunião. Sua postura indicava mais do que surpresa. Havia talvez arrependimento. Pela primeira vez, ele parecia menos certo de sua própria versão dos fatos. Angela, por outro lado, estava profundamente abalada, não apenas pelo crime em si, mas por entender a profundidade do amor da irmã. Caroline não apenas protegeu Angela, ela lhe deu uma nova vida ao custo da própria. Aquele momento marcou uma virada emocional em todos os envolvidos. A dor da perda cedeu espaço para a necessidade de reparação. A imagem de Caroline começou a ser reconstruída, não como uma criminosa resignada, mas como uma mulher corajosa, que enfrentou o julgamento do mundo
para poupar quem amava. O processo de redenção não aconteceu apenas nos papéis oficiais. Ele se manifestou nas atitudes. Angela, que antes evitava falar sobre a irmã, passou a honrar sua memória publicamente. Cecília escreveu uma carta ao jornal local narrando a verdadeira história. Meredith contribuiu com documentos antigos e reflexões pessoais. Até Philip, silenciosamente, afastou-se da vida pública, como quem reconhece que nem toda a culpa vem de um ato. Algumas nascem da omissão. Elsa, por sua vez, nunca mais falou do caso. Ela permaneceu distante, protegida por sua posição social e uma teia de silêncio conveniente. Mas mesmo ela, ao desaparecer dos círculos em que costumava brilhar, parecia carregar o peso de um passado não resolvido. Poirot, finalmente, sentou-se novamente em sua poltrona em Londres, olhando pela janela enquanto os últimos papéis eram enviados às autoridades. Sabia que não havia tribunais capazes de julgar sentimentos, mas também sabia que a verdade, quando revelada, tem o poder de restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. Para ele, a justiça havia sido feita, não com algemas ou sentenças, mas com a força da palavra, da razão e do amor. Caroline, mesmo ausente, havia vencido. E para todos que presenciaram a reunião final, uma certeza ficou evidente. Às vezes, a verdadeira justiça vem tarde, mas nunca vem em vão. A jornada até a verdade havia terminado, mas suas implicações permaneceriam para sempre. O caso que Hercule Poirot decidiu revisitar não apenas iluminou os fatos por trás de um assassinato ocorrido há mais de uma década e meia. Ele revelou os limites da justiça institucional, os perigos da percepção distorcida e, principalmente, a força avassaladora de um amor que preferiu o silêncio ao ego. Caroline não estava mais viva para testemunhar o momento em que sua inocência foi restaurada. Não pôde ouvir as palavras que tantos anos atrás ela gostaria de gritar. Mas o gesto de Poirot, de reunir os envolvidos e desmontar cada camada de mal-entendido, foi mais do que uma reabertura de caso. Foi um ato de respeito, de compaixão, de coragem. Ao longo de toda a sua carreira, Poirot encontrara assassinos motivados por ganância, inveja, vingança. Mas, neste caso, o que ele encontrou foi ainda mais comovente. Uma mulher que, ao perceber que não poderia provar sua inocência sem ferir alguém que amava, escolheu carregar uma cruz injusta até o fim. E que tipo de verdade sobrevive ao tempo? Não são os relatórios judiciais nem os arquivos policiais. É a verdade humana que se infiltra nas memórias, nos afetos, nas hesitações que, quando revisitadas com olhos atentos, revelam nuances invisíveis à primeira vista. A pesquisa não apenas reconstruiu a sequência de eventos, ela revelou a lógica por trás de sentimentos reprimidos, de decisões feitas no escuro, de silêncios que gritavam mais do que palavras. Em sua essência, a justiça tardia alcançada por Caroline não se limitou ao reconhecimento jurídico de sua inocência. Foi uma redenção moral. Ao permitir que sua filha conhecesse a verdadeira mulher por trás da condenada, Poirot devolveu a ela algo que nenhum documento poderia: o direito de sentir orgulho do próprio sangue. A figura de Elsa, envolta em ambiguidade até o fim, permaneceu como símbolo de uma ferida aberta. Não houve confissão, não houve punição formal, mas houve consequência. O afastamento, o desaparecimento dos círculos sociais, a sombra que passou a acompanhá-la, tudo isso demonstrava que há sentenças que a consciência impõe, mesmo na ausência de tribunais.
Angela, por sua vez, compreendeu, enfim, o peso que Caroline carregou por ela. Viu, talvez pela primeira vez, a complexidade do amor fraternal que ultrapassa os limites do racional. Seu gesto, ao reverter a narrativa pública e participar ativamente da reabilitação do nome da irmã, foi mais do que um pedido de desculpas tardio. Foi um ato de maturidade emocional. E o que dizer dos demais? Meredith continuou em sua vida reservada, mas agora mais consciente da importância de se posicionar diante de injustiças. Cecília, que tanto defendeu Caroline com base em princípios éticos, teve sua fé recompensada. Até mesmo Philip, que por tantos anos alimentou sua própria versão dos fatos com hostilidade, viu-se diante de um espelho incômodo. Silenciaram-se as acusações. Restou apenas a introspecção. O caso dos 5 porquinhos, como Poirot gostava de chamá-lo, tornou-se, no fim, um estudo sobre as consequências da ausência de escuta. Cada um ali havia construído sua própria narrativa, moldada por sentimentos, suposições e memórias parciais. A ausência de diálogo sincero permitiu que a verdade ficasse enterrada por mais de 16 anos. E quando finalmente emergiu, ela não veio acompanhada de júbilo, mas de uma tristeza serena, a de saber que poderia ter sido evitada. A justiça, quando chega tarde, não tem o poder de apagar a dor passada, mas ela ainda pode transformar o presente. Pode corrigir registros, limpar nomes, restaurar dignidades. Foi isso que Hercule Poirot alcançou. Com suas palavras precisas e sua capacidade incomum de perceber o que não é dito, ele reconstruiu uma história que o mundo havia abandonado. Essa conclusão, porém, não pertence apenas aos personagens envolvidos. Ela ecoa em todos os que, em algum momento, escolheram o silêncio por amor, ou foram julgados por aparências, ou viram alguém querido ser engolido por uma narrativa que não lhes pertencia. Porque, em última análise, essa história não é apenas sobre um crime. É sobre o peso das palavras, a força das omissões e o impacto de decisões silenciosas. É sobre os momentos em que a justiça falha e quando somente a empatia pode reparar o que foi quebrado. E talvez essa seja a lição mais profunda que Hercule Poirot quis deixar, que nem toda verdade se apresenta com provas materiais, mas toda verdade precisa, em algum momento, ser contada. Que mesmo quando a justiça não pode mais punir, ela ainda pode reparar. E que há crimes cujas vítimas não são apenas as que tombam no chão, mas também as que vivem com a alma mutilada por julgamentos apressados. A justiça tardia oferecida a Caroline não a trouxe de volta, mas trouxe de volta sua história. E isso, por si só, foi suficiente para mudar a vida de quem ficou. E você? Já se perguntou quantas verdades estão soterradas sob versões convenientes? Quantas Carolines foram silenciadas pela lógica fria de processos sem alma? E quantos Poirot seriam necessários para dar voz ao que, por tanto tempo, foi ignorado? Enquanto houver memória, haverá chance de reparar. Enquanto houver alguém disposto a escutar o silêncio, haverá justiça. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.